Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre o algoritmo de Kruskal, que é um dos algoritmos mais conhecidos para a criação de árvore geradora mínima. É um algoritmo que se baseia na construção de uma floresta, ou seja, ele vai juntando vértices sem seguir necessariamente um padrão, ele não está preocupado em construir uma única árvore. Ele vai construindo uma floresta e, em algum momento, ele vai unir essa floresta numa única árvore. O algoritmo que eu trouxe aqui, o pseudocódigo que eu trouxe aqui, ele é baseado no Cormen e ele tem algumas funções sobre as quais nós vamos discutir agora. Inicialmente, ele cria um conjunto A vazio, ou seja, um conjunto que vai ser a minha árvore geradora no final, mas por enquanto ele não tem nada dentro dele. E aí, para cada vértice do meu grafo, nesse laço for aqui, para cada vértice do meu grafo, ele invoca a função makeSet. Essa função, ela cria um conjunto. Ela cria um conjunto e insere o elemento V naquele conjunto. Ou seja, num primeiro momento, ele transformou cada vértice do meu grafo em elemento de um conjunto e um conjunto que tem só um elemento lá dentro, esse vértice. Tá? Se o meu grafo tem 10 vértices, eu tenho 10 conjuntos após sair desse for. Tá? Cada conjunto tem um único vértice. Em seguida, o algoritmo ordena, o conjunto das arestas de maneira crescente em relação ao peso. Ele executa um algoritmo de ordenação para as arestas em relação ao peso. A aresta mais leve, ou seja, aquela de menor peso, é a primeira aresta desse conjunto. A aresta mais pesada é a última. É uma ordenação simples. O principal laço do algoritmo começa nessa linha 5 aqui. Tá? Então, o principal laço é essa parte aqui do meu algoritmo. Para cada aresta do grafo, dentro dessa ordem, respeitando essa ordem crescente, ele invoca a função findSet. A função findSet, ela diz para nós a que conjunto aquele elemento pertence. Então, como eu tenho uma aresta, eu tenho dois vértices, eu verifico se o vértice U e o vértice V, ou seja, os extremos dessa aresta, se eles pertencem ao mesmo conjunto. Ou seja, se o conjunto ao qual o U pertence é o mesmo conjunto ao qual o V pertence. Se esses dois vértices pertencem a conjuntos distintos, e é isso que o findSet está verificando, se eles têm conjuntos distintos, eu aplico a união, eu insiro essa aresta na minha floresta, no meu conjunto, no meu conjunto A. E em seguida eu faço a união do UV, ou seja, eu faço a união do conjunto ao qual o U pertence com o conjunto que o V pertence. Agora eu imagino então que U e V pertencem ao mesmo conjunto. Tá? Eu estou reduzindo o número de conjuntos daquele meu grafo. Que nem eu falei, se eu tinha 10 vértices, inicialmente tinha 10 conjuntos. Após uma iteração desse for, eu tenho 9 conjuntos. E eu vou reduzindo esses conjuntos até que eu tente chegar num único conjunto, uma única árvore. Vamos olhar um exemplo. Então aqui eu tenho um grafo com vários vértices. Num primeiro momento, cada vértice está em um único conjunto. Então eu já executei o makeSet, estou supondo que já executei o makeSet, e já ordenei as arestas. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o laço for, o principal for do algoritmo. Para cada aresta em ordem crescente. Então, eu vou começar pela aresta mais leve do meu grafo. Por exemplo, a aresta IF. Por que IF? Poderia ser qualquer outra, desde que o peso dela fosse o menor possível. Como o menor peso aqui é 1, qualquer aresta de peso 1 poderia ser a primeira a ser verificada. E eu testo. Eu vejo se o findSet do I é igual ao findSet do F. São diferentes. Por quê? Porque o I pertence a um conjunto, o F pertence a outro. Então, como o findSet de I é diferente do findSet de F, eu entro
no meu laço for. Eu entro nesse if aqui, eu insiro essa aresta no meu conjunto. Então agora a minha árvore geradora mínima, ela já tem uma aresta. E eu aplico a união desses dois subconjuntos. Então agora I e F pertencem a um único conjunto. É isso que eu estou fazendo aqui, é isso que eu estou marcando. I e F fazem parte de um único conjunto. Executo novamente o meu for. Estou preso, né, nesse for, até que tenha percorrido todas as arestas do grafo. Percorro mais um par de arestas. De novo, podia ser qualquer par de arestas, desde que tivesse menor peso. Tá? No caso, como o peso é 1, qualquer aresta de peso 1 é uma potencial candidata. Depende da ordem que o meu algoritmo de ordenação devolveu. A pertence a um conjunto, o E pertence ao outro. Ou seja, a aresta AE é uma aresta segura. É uma aresta que eu posso inserir na minha árvore. Minha árvore geradora mínima ainda não existe, né? São duas florestas. Né? Tenho duas florestas agora, AE e F. Terceira aresta que eu vou testar, a aresta BF. FB ou BF, ela também tem peso 1. O F pertence a um conjunto que agora já tem dois elementos, né? Mas ainda é um conjunto independente do B. O B está em outro conjunto. Posso uni-las. Então agora eu cresci. Essa árvore aqui agora tem 3 vértices, antes ela tinha só 2. Próxima aresta de peso 1, GH. GH é uma aresta de peso 1, é segura, G pertence a um conjunto, H pertence a outro, posso uni-la. Posso selecionar, né, essa aresta. KM, mesma coisa. K pertence a um conjunto, M pertence a outro. É seguro selecionar essa aresta. Reparem, né, que ainda estou com uma floresta aqui. Tenho várias árvores, porém elas estão desconectadas entre si. BC. BC também é uma aresta segura. Por quê? Porque B pertence a um conjunto, C pertence a outro. Uni as duas. E agora, GD também segura, né? E EI. Ora, o I pertence a uma árvore que eu já construí aqui. Né? O I já é um conjunto, já pertence a um conjunto um pouquinho maior, não é mais uma aresta independente. Aliás, desculpa, um vértice independente. O E também já pertence a um outro conjunto. Porém, E pertence a um conjunto, o I pertence a um conjunto diferente. Então, essa aresta EI é uma boa aresta, uma aresta segura para eu selecionar. Repare que agora, antes eu tinha vários conjuntinhos totalmente separados. Agora eu já tenho um grande conjunto formado por esse caminho, né, A, E, I, F, B, C. Um conjunto um pouquinho menor, G, H, D. E um outro conjunto, KM. Além do J, que é um conjunto que não está ligado a ninguém ainda. Ainda é um conjunto totalmente independente dos outros. Agora, tenho várias arestas de peso 2. As de peso 1 acabaram. Sobraram as de peso 2 e peso 3. Vamos selecionar mais uma aresta. AF. AF é uma potencial aresta, né? Veio lá da minha ordenação, é uma aresta do grafo. Porém, quando eu executo o findSet do A e o findSet do F, eu vou verificar que eles são iguais. A e F pertencem ao mesmo conjunto, ou seja, eu não executo essa parte do meu algoritmo. Tá? Portanto, a aresta AF não é uma aresta segura. Eu ignoro ela. Segunda aresta que eu vou testar, HD. Também não é segura. H e D pertencem ao mesmo conjunto. Ou seja, o findSet deles não é diferente. Portanto, HD não é uma candidata boa, não é uma aresta segura. Ignorei ela. JG. G pertence a um conjunto. J pertence a outro conjunto. Um conjunto que ele está sozinho nele, inclusive. Findset de G é diferente do findset de V. Portanto, eu posso executar essa parte do algoritmo. Eu faço a união. Agora, o conjunto GHD incorporou J. Minha floresta geradora está menor, vamos dizer assim, porque agora eu tenho 3 árvores nela.
e eu fiz a união deles aqui. Certo? J e G agora estão unidos no mesmo conjunto. Tem mais uma aresta de peso 2 que eu não testei, CD, e veja, o C pertence a um conjunto que é diferente do conjunto D. Ou seja, eu posso uni-las. Nesse momento, se eu parar o algoritmo de Kruskal, eu tenho duas árvores geradoras, ou seja, eu tenho uma floresta geradora. Essa árvore grandona aqui, que ocupa quase todo o grafo, e o KM, que é uma árvore independente. São duas árvores, uma floresta. Agora eu vou testar o vértice, a aresta BG. Não tem mais nenhuma aresta de peso 2, vamos testar as arestas de peso 3. BG é uma aresta segura? Ora, o B pertence a esse conjunto aqui. O G também. Não é uma aresta segura. Eu ignoro ela. Eu não passo por essa parte do algoritmo. O find G deu igual ao find B. Em seguida, eu verifico GC. Mesma coisa. G e C pertencem ao mesmo conjunto. Se eu uso essa aresta aqui, eu crio um ciclo. Árvores não possuem ciclos. Portanto, eu ignoro essa aresta. K e H. H pertence a esse conjunto grandão aqui. K pertence a um outro conjunto pequenininho separado. Portanto, essa aresta é uma aresta segura. A aresta KH é uma aresta segura. Uni essa aresta aqui. Poderia ter pego a MH? Poderia. Se o algoritmo tivesse passado MH nessa ordem antes de HK, daria certo. Não foi o caso. Tá? Então, eu fiz uma união usando essa aresta aqui do meio. Não tenho mais nenhuma árvore. Tá? Independente aqui. Qualquer outra aresta que eu seleciono, eu crio um ciclo. E é o que o meu algoritmo está fazendo. Ele está testando HM, gera ciclo. Não me interessa. E FG também gera um ciclo. Tá? Gera esse ciclo grande aqui. Também não é uma aresta do meu interesse. F e G pertencem ambas ao mesmo conjunto. KG também pertence ao mesmo conjunto. Né? O K pertence a está nessa parte aqui, o G aqui. Ambos são são elementos, né, de um mesmo conjunto. Então também não é uma aresta segura. E finalmente IJ. IJ também não é uma aresta segura. Se eu uno o I com o J na minha árvore, se eu adiciono essa aresta na minha árvore, eu crio um grande ciclo aqui e árvores não podem ter ciclos. Portanto, meu algoritmo finaliza a sua execução. Tá? Finalizou a sua execução criando uma única árvore geradora mínima. Vamos analisar um pouquinho esse algoritmo aqui. O makeSet é executado V vezes. Né? Lembrando que aqui é a cardinalidade, né, de V, então é o número de elementos de V. Tá? makeSet faz parte de um tipo abstrato de dados chamado conjuntos disjuntos. Tá? No material eu falo melhor desse TAD aqui depois. Então, executei o makeSet V vezes para cada vértice do meu grafo. Ordenei. Um dos melhores algoritmos de ordenação que nós temos são n log de n. Então podemos fazer essa ordenação para um algoritmo do tipo n log de n. Qualquer algoritmo, merge sort, heap sort, qualquer um deles vai nos dar uma ordenação de E log E, onde cardinalidade de E é o número de arestas do meu grafo. Eu vou executar o findSet duas vezes para cada iteração desse laço for. Então, cada vez que eu entro nesse for, o findSet é executado duas vezes. E esse for depende do total de arestas do meu grafo. Então, 2E vezes o findSet. O de E vezes o union. Union é uma função que é executada para cada, dentro desse for, né, ele é executado uma vez, se esse if for verdadeiro. Né? Então, se os elementos U e V pertencem a dois conjuntos distintos. No pior caso, vamos dizer assim, qual seria o pior caso? Eu já passei uma árvore
para o meu algoritmo. Então ele vai unir todas as arestas, ele vai unir todos os vértices passando por todas as arestas. Então o pior caso, vamos dizer assim, do union é E, onde E é o número de é a cardinalidade de E, onde E é o número de arestas do meu grafo. Qual é a complexidade então desse negócio aqui? Primeiro, eu tenho que saber qual a complexidade do make set, aí depende da sua implementação, tá? O make set pode ser simplesmente pode ser um algoritmo bem simples, porque ele apenas tem uma flag, vamos dizer assim, ele adiciona um elemento num conjunto, marca aquele vértice como pertencente a um conjunto. O find set, ele faz uma verificação, pode ser uma verificação um pouco mais lenta se eu tenho conjuntos muito grandes, depende muito da implementação dele. E o union também eu não tenho muita noção de como seria a complexidade dele. Por quê? Porque é um algoritmo que pode simplesmente marcar, pode ser um algoritmo imediato, ele marca, ora, ele atribui um número, por exemplo, para o vértice U e o vértice V. Esse número indica qual é o conjunto ao qual ele pertence. Tá? Então, se você pensar que cada vértice pode ser um registro, né, uma struct, eu tenho um número marcando essa struct, não como se fosse uma flag dentro dessa struct. Eu sei que flag é meio gambiarra, né, mas é uma forma de implementar, certo? Não sou capaz de dizer com base nisso qual é a complexidade assintótica única, né, vamos dizer assim, do meu algoritmo de Kruskal. Quem domina esse algoritmo depende muito não só da implementação dessas funções, mas depende muito também do quê? Do tipo de grafo que eu estou usando. Se o meu grafo é um grafo bem denso, ou seja, um grafo completo, por exemplo, né, um grafo que tem todos os vértices ligados entre si, essa ordenação, com certeza, ela domina o tempo de execução do meu algoritmo. Essa ordenação e esse for aqui, esse laço, né, esse laço aqui que percorre todas as arestas. Então, se eu tenho um grafo completo ou um grafo denso, o que é um grafo denso? Um grafo com muitas arestas, não necessariamente completo, mas quase completo, esse for domina. Então, seria um algoritmo linear em relação ao número de arestas. Se eu tenho um grafo que tem um número pequeno de arestas, por exemplo, já é uma árvore, se eu só tenho uma árvore, eu só vou percorrer esse grafo e ele vai ser no final uma árvore geradora mínima. Se eu tenho uma árvore com um ciclo, né, então é uma árvore mais uma aresta criando um ciclo, ele vai acabar eliminando só uma aresta e por aí vai. Então, se eu tenho mais vértices do que arestas, esse tipo de cálculo da união, ele acaba sendo determinante. Tá? Então, a complexidade assintótica do Kruskal depende muito da estrutura do grafo que você está usando e, logicamente, da forma como você implementou essas funções, embora essas funções possam ser implementadas de maneira bem imediata. Ok? Então é esse nosso algoritmo de Kruskal. Tá? Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Até o próximo vídeo.